Olá, pessoal. Estamos aí com mais um vídeo agora sobre a redação do Enem 2025. Gente, acabou de sair aí o tema da redação do Enem. Então, eu vou com vocês, né? Vou mostrar para vocês o que precisa ter em relação ao tema, né? Como a gente vai escrever, como a gente vai desenvolver. E eu também estou aqui, gente, na expectativa que o meu filho está fazendo o Enem. Então é muita emoção, né? E a gente chegou a falar sobre esse tema porque, gente, lá no CNU caiu exatamente sobre o idadismo. Então eu já tinha falado para ele, ó, calma no CNU, fica ligado. Falei com ele, falei com os alunos, então estava dentro aí das nossas expectativas, né? Boa sorte a todos aí que estão fazendo, que fizeram o Enem, tá bom? Bom, gente, o tema da redação do Enem e perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. Então, né, tema do CNU, de professor aí, então a gente tá mais ou menos ligado, né? Vamos lá, gente, o que a gente precisa, né? Sobre o que precisamos escrever, né? Como eu vou falar sobre essa perspectiva aí do envelhecimento na sociedade brasileira. Então, na hora que a gente vê o tema, a gente tem algumas ideias, né? O que eu aconselho vocês? Pega a prova, você que vai fazer concurso que tem a redação, né? Pega a prova, pega lá a folha de rascunho e já vai colocando algumas ideias. O que eu posso fazer, né? O que eu posso falar aqui? Então já começa e vai fazendo a prova, que o seu cérebro vai ficar trabalhando, vai ficar aí fazendo um download, né, de tudo que você já estudou sobre isso, tudo que você já ouviu sobre isso, e vai te ajudar bastante essas dicas que eu vou dar e vou dar ao longo do vídeo, né? Então vamos lá. Bom, gente, no primeiro parágrafo, como a gente desenvolve essa redação, né? No primeiro parágrafo, eu preciso escrever o que é o envelhecimento, né? Eu preciso começar meu parágrafo explicando, tá? O que é o envelhecimento? O que nos leva a envelhecer? Quais são os fatores, né, que fazem com que a população brasileira esteja envelhecida, certo? Então, algumas coisas aí que a gente pode ir pensando e ir colocando aí umas palavras-chave na folha de rascunho, tá? Para que a gente possa desenvolver o tema durante a nossa redação. Fatores positivos e negativos do envelhecimento da população e os pontos que eu quero desenvolver a partir daí, que são as nossas reflexões. De preferência aí, a gente precisa de 2 reflexões, tá? Então são pontos importantes nos quais eu vou basear a minha redação, tá? Olha, o primeiro parágrafo, o que é o envelhecimento, por que a população brasileira está envelhecida, fatores positivos e negativos, pontos para desenvolver, então isso serve para qualquer tema, né? O tema pode ser o meio ambiente, então eu posso colocar lá, o que é meio ambiente, né? Então a gente sempre pergunta o que é, por que acontece, fatores positivos e negativos e as reflexões que eu vou desenvolver, tá bom? Isso serve para todas as redações. Bom, gente, então minha redação aí ficou assim, né? O envelhecimento é um fator natural e inevitável, certo, gente? Né? A gente não tem como evitar o envelhecimento, mas que vem ganhando novos significados nas últimas décadas, especialmente no contexto brasileiro, porque nossa redação, nosso tema fala no Brasil, né? Então eu preciso colocar isso no contexto, eu preciso dizer o que é o envelhecimento, tá? Aquilo que eu sei, né? O aumento da expectativa de vida e a redução das taxas de natalidade aqui é porque, ó, aumento da expectativa de vida e a redução das taxas de natalidade tem transformado a estrutura etária do país, resultando em uma população cada vez mais envelhecida. Então, quando se morre menos e se nasce mais, quer dizer, se nasce menos, né? A gente tem aí uma população vivendo muito mais. Então, é uma das causas. Por quê, né? Por isso. Esse cenário exige reflexões profundas sobre as condições sociais. Nós estamos inseridos em uma sociedade, né? Então a gente precisa de quê? De reflexão, gente. Isso aqui é o que eu vou me basear na minha redação nos próximos parágrafos, tá?
nessas reflexões profundas sobre as condições sociais, econômicas e culturais que cercam o envelhecer no Brasil. Tá? Então, eu preciso, né? Se a gente está inserido numa sociedade, a gente precisa ter, né, condições sociais, precisamos ter condições econômicas e culturais, porque toda sociedade tem a sua cultura. Então, isso é essencial para citar na sua redação, seja qual for o tema, tá? Que cercam envelhecer no Brasil. Tá, beleza. Então, a gente já fechou nosso primeiro parágrafo. Vamos descobrir o que precisamos falar no segundo parágrafo. Bom, segundo parágrafo, redija sobre a história do tema. Não tem monografia que a gente começa a falar sobre um breve histórico? Então, gente, né? Quando que a população começou a envelhecer? O que foi desenvolvido pela sociedade, pela ciência, né? Que fez com que a população conseguisse viver mais tempo. Você vai desenvolver os pontos positivos nesse parágrafo, tá? O segundo parágrafo eu vou desenvolver pontos positivos. Se você lembrar de alguma citação, gente, faça uma citação de alguma reportagem, algum jornal, da Organização Mundial da Saúde, faça uma citação, ok? Vamos ver como fica nosso segundo parágrafo, falando sobre a história e desenvolvendo pontos positivos com uma citação. Vamos lá. Historicamente, a velhice foi associada à fragilidade, à dependência e à exclusão social. No entanto, as perspectivas contemporâneas apontam para uma ressignificação dessa fase da vida. Cada vez mais, os idosos buscam manter uma vida ativa, produtiva e socialmente participativa, rompendo com estereótipos e demonstrando que envelhecer não significa deixar de ter projetos, sonhos e autonomia. Essa mudança de paradigma é impulsionada por políticas públicas, avanços na medicina, melhorias na qualidade de vida e pelo fortalecimento do debate sobre envelhecimento saudável e ativo, como propõe a Organização Mundial da Saúde, ou a OMS. Ficou como sendo a nossa citação. Não precisa ser com as palavras, né? A gente precisa citar a ideia, mas precisa ser realmente da OMS, ok? Vamos seguir? Terceiro parágrafo. Desenvolva os pontos negativos. A gente não falou sobre os pontos positivos? Agora a gente vai falar sobre os pontos negativos, os desafios, né? No caso, que são os pontos negativos, não são... quais são os desafios, né? Todo tema vai ter um desafio. Faça uma citação, caso você se lembre de alguma, também pode entrar aqui alguma citação, ok? Vamos lá para o nosso terceiro parágrafo. Apesar dos avanços, então eu vou começar, né? Eu só falei dos benefícios, falei dos pontos positivos, agora eu vou começar, apesar, né, de ter havido avanço, apesar dos avanços, o envelhecimento no Brasil ainda enfrenta desafios significativos, né? Isso serve, gente, para qualquer tema, né? Tudo apresenta desafios. Muitos idosos vivem em condições de vulnerabilidade, com acesso limitado à saúde, à moradia adequada e à proteção social. A aposentadoria, em diversos casos, não garante estabilidade financeira e a discriminação etária continua sendo um obstáculo à plena inclusão social dessa parcela da população. Além disso, a estrutura familiar e os laços comunitários, que antes eram a principal rede de apoio, têm se modificado com o ritmo de vida urbano e as transformações culturais. Então, aqui a gente apresentou todos os pontos que a gente precisa refletir, os pontos negativos, tá? Quarto parágrafo. O que a gente vai escrever agora? Já falamos sobre os pontos negativos, os pontos positivos que a gente vai refletir sobre. Então, agora a gente vai apresentar a nossa solução, né? Então, sugira as soluções para os problemas citados. Não apresentem novos problemas. Isso aqui, ó, é importante, porque lá no segundo e no terceiro parágrafo eu já coloquei positivo,
negativo, apresentei o negativo, que vão ser meus problemas, e nesse quarto parágrafo eu vou sugerir soluções para os problemas que eu apresentei, ok? Vamos lá. É fundamental que a sociedade brasileira avance na construção de uma cultura de valorização da velhice, promovendo o respeito, a escuta e a participação dos idosos em diferentes espaços sociais. Políticas públicas voltadas à saúde integral, à educação continuada, ao lazer e à acessibilidade são essenciais para garantir que o envelhecer seja uma experiência digna e significativa. Então, o que eu sugeri aqui, gente? Eu sugeri respeito, escuta, participação dos idosos em diferentes espaços sociais, políticas públicas voltadas para a saúde integral, a educação continuada, ao lazer e à acessibilidade, né? Porque desse jeito, envelhecer vai ser uma experiência digna, né? Vai ser significativa, ok? Então, já apresentei aí as minhas soluções. Vamos ver o que a gente vai escrever agora no quinto parágrafo para a gente fechar nossa redação. Bom, quinto parágrafo. Conclua. A gente vai concluir. Não apresente novos problemas. Por favor, gente, não vamos terminar nossa redação com um problema novo, tá? E termine com uma frase otimista. Ok? Isso é o fundamental que vocês precisam pensar na hora da redação de vocês. Vamos lá. Como vai ficar a nossa conclusão? Bom, nossa conclusão ficou assim. Assim, as perspectivas acerca do envelhecimento no Brasil passam por um caminho de desafios e conquistas, né? Então, a gente já falou lá dos pontos positivos, algumas conquistas, os desafios, que seriam os pontos negativos, né? A gente sabe que passa. Envelhecer deve ser entendido não como um fim, mas como uma etapa plena de possibilidades, onde o indivíduo continua sendo sujeito de direitos, experiências e saberes. Construir uma sociedade que acolha e respeite os idosos é, antes de tudo, um sinal de maturidade coletiva e de compromisso com o futuro de todos. Ok? Vocês gostaram dessa redação? Foi uma redação bem simples, eu fiz só uma citação da OMS, né? E eu podia ter citado o direito dos idosos, né? Podia ter citado aí vários itens da nossa Constituição, mas eu optei por deixar minha redação básica e dando aí o recado. Às vezes a gente não precisa escrever demais, inventar demais, a gente acaba se contradizendo, tá? Quanto mais simples, mais direto, melhor. Então, gente, se você gostou, deixa aí seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.